E há uma coisa muito interessante em Mateus capítulo 13. A gente vê Jesus falando muito por parábolas. Jesus, ele usava muito parábolas. Mas qual o objetivo, qual a razão de Jesus usar as parábolas? Por que Jesus falava tanto por parábolas? Por que Jesus, em várias situações, em várias causas, Jesus usou as parábolas? Sabe por que Jesus falava por parábolas? O que eu vou te falar nessa noite é até assustador. Mas Jesus, ele pregava por parábolas porque Jesus não queria que todo mundo entendesse o que ele estava falando. A parábola era direcionada somente para alguém que conseguisse entender e interpretar, porque cada parábola existe uma mensagem secreta. Então Jesus usava as parábolas para passar uma mensagem secreta para quem a conseguisse interpretar. E certa vez Jesus, terminando a parábola do semeador, aqui no capítulo 13, no versículo 10 do capítulo 13, diz assim: então, olha só, acompanhe comigo. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que eles falam por parábolas? Olha a pergunta dos discípulos de Jesus: por que o Senhor nos fala por parábolas? Qual o motivo, a razão do Senhor sempre usar as parábolas? Aí o versículo 11, Jesus respondeu: porque a vós, outros, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhe é concedido. Por isso, o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com ouvidos e de nenhum modo entendereis, verei com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus, ele está dizendo assim: eu lhe falo por parábolas para que eles vendo não consigam ver, eles vendo não ouçam, não se convertam, não se arrependam, então eu terei que curá-los, se por acaso eles se arrependerem, ou salvá-los em algumas versões. Então Jesus, ele sempre falou por parábolas, ele sempre ensinou por parábolas, porque cada parábola existe uma mensagem oculta, secreta, que é necessário fazer uma interpretação das parábolas. E existe uma parábola, a parábola mais mal interpretada pelos cristãos é a parábola, coloca pra gente, a parábola dos maus lavradores. A parábola dos maus lavradores é uma das parábolas mais mal interpretada pelos cristãos. E por ser mal interpretada esta parábola, ela deu base ao crescimento antissemita no mundo. Exatamente. Por interpretar mal essa parábola, a parábola dos maus lavradores, um movimento, o dogma, a doutrina antissemita, a doutrina antijudaica, ela se proliferou de tal forma no mundo, porque alguns cristãos interpretaram esta parábola errada, fizeram mal interpretação desta parábola. Então, a má interpretação desta parábola gerou perseguição aos judeus por parte dos cristãos. Os cristãos
Exatamente. Às vezes as pessoas elas assistem hoje na televisão, nos noticiários, e a gente vê isso nos canais de televisão, esse conflito árabes e israelenses, a gente vê muito isso na televisão. Quando você liga a televisão, se fala muito desses conflitos lá no Oriente, entre árabes e israelitas, que não é um conflito, na verdade não é um conflito árabes e israelitas, é um conflito muçulmano e israelita. Então você não pode confundir essas questões. Os árabes são os edonitas, e os edonitas estão proibidos, como Israel, proibidos por Deus fazer guerra um contra o outro, porque os dois são povos irmãos. O que na verdade nós vemos na televisão são uma luta entre muçulmanos e israelenses. Isso vai muito além da geopolítica que você aprendeu até o dia de hoje. Daquilo que já te falo. As pessoas, elas falam assim: nossa, pastor, a gente vê as coisas na televisão, como os muçulmanos perseguem os judeus, hein? Que coisa terrível. Como eles se explodem, eles colocam bombas assim no corpo e de repente eles se explodem. Outro dia passou na televisão um muçulmano que pegou um carro e saiu atropelando os judeus em Jerusalém. E você fala: nossa, pastor, como pode? Nas ruas a gente vê tanta violência com os muçulmanos contra os judeus. Eles sequestram os judeus e decapitam os judeus. Quanta maldade eles fazem com os judeus. Mas, meus irmãos, o cristianismo matou mais judeus do que os muçulmanos. Os cristãos queimaram mais judeus do que os próprios muçulmanos. Então, às vezes a gente fala: puxa vida, o que os muçulmanos estão fazendo, mas aonde foi que o judaísmo teve paz? Quando foi que o judaísmo viveu naquela era de ouro do judaísmo? No governo muçulmano, na Espanha, sobre o domínio muçulmano. Então, quando a Espanha estava sobre o domínio dos muçulmanos, os judeus viveram numa época de ouro na vida deles. Eles não eram perseguidos, não eram mortos, eles não eram enforcados, eles não eram decapitados, porque o domínio muçulmano é muito mais tolerante do que o domínio cristão. Isso é uma realidade, isso está na história. Se você vê quantas pessoas morreram queimado pelos cristãos, só porque um homem chamado William Tyndale traduziu a Bíblia do inglês, ou melhor, do latim para o inglês. Este homem foi queimado pelos cristãos, a mando do Papa. Ele foi queimado em praça pública, junto com as Bíblias que ele havia traduzido do latim para o inglês. Os seguidores de Lutero foram queimados pelos cristãos. Os cristãos queimaram e mataram mais judeus do que os próprios muçulmanos. Aí você fala: pastor, meu Deus, misericórdia, tá amarrado de Jesus aí. Mas é verdade, uma coisa que você não sabe é que você não é cristão. Você é protestante. E as pessoas não sabem diferir entre protestante e cristão. Você vê, você segue uma religião, mas você nem sabe qual a raiz da religião que você segue. Se você faz parte da reforma protestante, então você é protestante. Você não é cristão. E não precisa estudar muito para você chegar a essa conclusão. Mas por que essas coisas acontecem? Porque os cristãos foram mais responsáveis por morte de judeus do que os próprios muçulmanos. Por causa das más interpretações de Jesus. Por causa das más interpretações de Yehoshua, Jesus Cristo, é que houve um grande
grande conflito antissemita. É por isso. E quem segue os ensinos verdadeiros de Jesus Cristo, quem tem a opção de seguir os ensinos verdadeiros de Jesus, também é perseguido. Também acaba sendo perseguido. Por quê? Porque ele não está se comovendo, ou vivendo, ou praticando as regras do sistema religioso. E quando você sai das regras do sistema religioso, você passa a ser muito perseguido pelos cristãos, por muitos que são protestantes e que afirmam de coração que são cristãos também. E aí a gente entra num grande conflito. Jesus, pastor, o que Jesus era? Jesus não era cristão? Jesus não era cristão e Jesus também não era protestante. Jesus, ele era judeu. A própria mulher samaritana, lá no poço de Jacó, sabia muito bem disso. Quando Jesus foi pedir água para ela lá no poço, o que ela falou para Jesus? Está lá em João capítulo 4, versículo 9. Ora, como pode tu, sendo um judeu, pedir água para uma samaritana? Como pode tu, sendo um judeu, pedir água para uma samaritana? Coloca na Bíblia para a gente. João 4, versículo 9. Está lá. Então, o que Jesus era? Cristão? Jesus seguia o Islã? O que Jesus era? Então disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana? Então, por que Jesus escolheu Paulo, por exemplo, para pregar para os gentios? A gente para e pensa, por que Jesus escolheu Paulo para pregar para os gentios? Porque Paulo, ele era o maior judeu da época. Paulo, ele era fariseu, ele era um erudito daquela época, ele era uma pessoa estudada, ele era um conhecedor, ele tinha base para a fé que ele seguia. É por isso que Paulo foi escolhido por Jesus para trazer a mensagem de Jesus para os povos gentios. Então a gente fica pensando, puxa vida, por que Paulo foi escolhido? Quem foi o apóstolo Paulo? Paulo era um fariseu, e segundo a Bíblia diz que ele era perseguidor. A Bíblia diz que ele perseguia, que ele levava à prisão, que ele levava preso os seguidores de Jesus. Mas Jesus encontra com ele e Jesus resgata Paulo. Jesus faz uma conversão no coração de Paulo. Por quê? Porque Paulo era importante levar aquela fé que ele conhecia do início, agora uma fé verdadeira, a fé genuína que ele tinha aprendido através de Jesus Cristo. E Paulo, ele foi chamado por Jesus para isso. Então, veja bem, volta lá no nosso slide, para que você possa entender o início da mensagem de hoje. Próxima página. A comparação do reino de Deus como vinha. Vamos entender o chamado de Paulo, vamos entender a parábola dos maus servidores. Em Mateus capítulo 20, o reino de Deus é comparado como vinha. Em todo lugar, nas escrituras sagradas, o reino de Deus é comparado como a vinha. Em Mateus capítulo 20, o reino de Deus é comparado... Volta lá, irmão. Em Mateus capítulo 20, o reino de Deus é comparado como vinha. Em Marcos capítulo 12, o reino é comparado como vinha. Outras parábolas que existem em Mateus, o reino de Deus, ele é comparado como uma vinha. Então, nós vemos aqui várias parábolas comparando o reino de Deus com a vinha. Então, uma coisa importante você notar, que na Bíblia, em todos os textos proféticos, os próprios profetas comparam o reino de Deus com a vinha. O reino de Deus é comparado com a vinha do Senhor. Tem até um irmão lá na nossa igreja
no Jardim Aurélia, que eu brinco com ele, né? Fala assim, se você é o dono da vinha, irmão Osmar, que tem a vinha, fala, você é o dono da vinha, né? O dono da vinha é Deus, né? Porque Israel é comparado com uma vinha também. Ele foi comparado com uma vinha lá no livro de Gênesis, pelo próprio Deus. Então Israel, ele é comparado como uma vinha constantemente. Se você fazer a interpretação em Mateus capítulo 20, Marcos capítulo 12, você vai ver que Israel é comparado como essa vinha do Senhor. Então você sempre, quando você for ler essas parábolas, você precisa ter isso na sua mente. Israel é comparado como a vinha do Senhor. Lá em Êxodo 19, por exemplo, ele é chamado de reino de sacerdotes. Deus chama Israel de reinos de sacerdotes. Por que Deus chama Israel de reino de sacerdotes? Porque de Israel, né, significa que todo o povo de Israel seria representante de Deus aqui nessa terra. Não é um, não é dois ou não é três, mas quando a Bíblia chama Israel de terra de sacerdotes, significa que os judeus teriam a missão do quê? De propagar e representar Deus na face dessa terra. Por isso que Jesus nasce como um judeu. Por isso que ele diz nessa mesma passagem da mulher samaritana, ela fala assim, olha vocês, olha o que Jesus fala para ela, vocês adoram o que vocês não sabem. Aonde nós devemos adorar? Ela falou, vocês adoram o que vocês não sabem, mas eu vos digo que a salvação vem dos judeus. Por quê que Jesus fala isso? Porque lá em Êxodo 19, Deus fala que toda a terra de Israel é uma terra de sacerdotes, representantes de Deus aqui nessa terra. E aí a gente pensa o seguinte, próxima tela. A gente pensa o seguinte, na história da exegese cristã, esse é um dos principais textos usados para confirmar a teologia da substituição. Ou seja, Deus iria tirar o legado de Israel e dar para a igreja, porque eles rejeitaram Deus no passado. Então essa é a exegese da teologia cristã, da mudança de que Deus tiraria isso dos judeus e passaria isso para a igreja. Então, vamos entender qual é a passagem secreta que existe na parábola dos maus servidores. Aonde está escrito? Qual é a passagem, a mensagem oculta que existe nela? Bom, o texto bíblico começa agora. Vamos ler Lucas capítulo 20, no livro de Lucas capítulo 20, para nós entendermos, mas pode ler sentado que nós vamos ler bem devagar. Vamos, irmão Gelson. Nós vamos entender qual é a mensagem secreta, qual é a mensagem oculta que existe nesta parábola. Todos acharam Lucas capítulo 20? Vamos bem devagarzinho para você entender essa parábola. Vamos lá. Aconteceu que, num daqueles dias, estando Jesus a ensinar o povo no templo e a evangelizar, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas juntamente com os anciãos. Para por aí. Vamos lá. Lucas capítulo 20, versículo 1. Preste atenção no que diz esse texto. Para quem Jesus está direcionando essa parábola? Isso é importante para você entender a parábola. Vamos ver para quem Jesus direciona a parábola? Olha só, estando Jesus no templo e anunciava o evangelho, quem veio para ele? Quem que veio para Jesus? Os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos. Então preste atenção, para quem Jesus direcionou esta parábola?
para os sacerdotes e os escribas junto com os anciãos. Versículo 2: e o ergueram nesse termo, diz-nos: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu autoridade? Por que eles perguntam isso para Jesus? Com qual autoridade que o Senhor está pregando aqui? E quem é que te deu essa autoridade? Por que os sacerdotes perguntaram isso para Jesus? Porque eles eram a autoridade. Os sacerdotes eram a autoridade. Quem tinha o direito de autoridade eram os sacerdotes. Então eles chegam para Jesus e questionam Jesus, dizendo: quem é que te deu autoridade para você estar aqui no templo pregando? Ou para dizer as coisas que você está falando? Ou quem te deu autoridade para anunciar o que o Senhor está anunciando? Quem é que lhe deu essa autoridade? E aí Jesus responde essa pergunta com outra pergunta. Jesus responde a pergunta deles com outra pergunta. Olha a sabedoria de Jesus. Versículo 3: respondeu-lhe Jesus: também eu vos farei uma pergunta. Dize-me, o batismo de João era dos céus ou dos homens? Jesus responde a pergunta fazendo outra pergunta. O batismo de João era dos céus ou dos homens? Então eles arrazoavam entre si. Eu amo essa versão que diz arrazoavam. Então eles arrazoavam entre si: se dissermos do céu, ele dirá: por que não acreditastes então em João? Mas se dissermos dos homens, o povo nos apedrejará, porque está convicto de ser João um profeta. Ou seja, o povo está convicto de que João é um profeta. Se nós dissermos que João era dos céus, então nós teremos que aceitar João como profeta. Mas se dissermos que João era dos homens, então nós vamos ser apedrejados. Ó, Jesus deixou de sem saída. Aí o versículo 7: por fim, chegaram a uma conclusão e responderam que não sabiam. Ora, nós não sabemos a resposta da sua pergunta. Jesus: então vocês são lisos, né? Vocês não querem me dar a resposta da pergunta. Aí o versículo 8: então Jesus replicou: pois nem eu vos digo com quem autoridade eu faço as coisas. Já que vocês não responderam a minha, também não respondo as suas. Então eu também não vou dizer para você com qual autoridade que eu faço. A seguir, passou a Jesus proferir ao povo esta parábola: certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhe outro servo, mas eles também a espancaram, e depois de ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro. Também a este, depois de o ferirem, o expulsaram. Então disse o dono da vinha: o que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo, para que a herança venha a ser nossa. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outro. Ao ouvirem isto, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, que está escrito: a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio ser a principal pedra angular. E todo
O que cair sobre esta pedra em pedaços ficará, e aquele sobre a quem ela cair ficará reduzido a pó. Versículo 19. Na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que em referência a eles disseram esta parábola, mas temiam o povo. Então preste atenção que os sacerdotes entenderam que Jesus estava contando aquela parábola a eles. A eles. Está aí no texto. A eles. Só da maneira que eu li essa mensagem, talvez mudou o seu pensamento de como você entendia essa parábola. De acordo com o profeta Isaías capítulo 5, a vinha, ela é mais uma vez comparada ao povo de Israel. Mas a quem a esta parábola foi endereçada? A quem Jesus contou essa parábola? A vinha foi arrendada aos maus trabalhadores. Então, esta parábola, ela tem sido interpretada como Deus tirando Israel como o mensageiro da palavra de Deus e dando a igreja. Por quê? Porque em todas as escrituras a vinha é comparada como Israel. Então, os teólogos cristãos, eles interpretam que essa parábola é Deus tirando a autoridade sacerdotal de propagar o evangelho da salvação das mãos de Israel e passando para a igreja. E todo clássico que você abrir de comentários bíblicos, o comentário será esse: de que Deus está tirando de Israel o sacerdócio e passando para as outras nações, a igreja. Mas será mesmo? Será mesmo? Jesus está falando a quem no versículo 1? Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Tanto que no versículo 19, eles dizem assim, que eles entenderam que Jesus estava dirigindo esta parábola a eles. Quem eram esses principais sacerdotes? Quem eram os saduceus da época? Era a liderança política de Israel naquela era. Era um grupo político que ordenava e que fazia as leis. Eram eles, os saduceus. Eram esses sacerdotes, esses anciãos, esses escribas. Eles eram esse grupo político da época. E como é que eles adquiriram esse sacerdócio? Isso aí é bem antigo. Eles compraram dos ramoneus. Eles compraram dos ramoneus o direito sacerdotal. Eles não eram sacerdotes, mas eles compraram o direito sacerdotal lá atrás dos ramoneus. Por isso é que Jesus o rejeitavam. Por isso que Jesus rejeitava aquele sacerdócio, porque aquele sacerdócio não vinha da linhagem de Levi, e sim era comprado. Eles tinham comprado aquele sacerdote. Nós falamos aqui na escola bíblica sobre isso, sobre esse sacerdócio comprado por eles. E Jesus não aceitou, e não foi só Jesus que não aceitou o sacerdócio dos saduceus. Os essênios também não aceitaram, os macabeus não aceitaram, porém eles eram um grupo político que tinha comprado o direito sacerdotal naquela época. E eles ficaram riquíssimos com isso. Eles ficaram riquíssimos com essa política. Esse era o objetivo quando eles compraram dos ramoneus o direito sacerdotal. Eles ficaram riquíssimos com essa questão política de Israel. Porque quem lidava entre Israel e Roma eram os sacerdotes, eram os políticos, era esse conselho de políticos
que ele tinha. Se você for, por exemplo, lá em Israel, você pode visitar a casa do sacerdote, de um sacerdote da época de Jesus. Se você vê a casa que ele tinha, está lá conservada hoje para visitação, meu irmão, o alfaville não chega nem nos pés da casa do sacerdote daquela época. Era um palácio revestido de ouro e de prata. Eles ficaram riquíssimos com a compra desse sacerdócio e exerciam esse sacerdócio sem serem sacerdotes. E é por isso que Jesus o rejeitava, diferente dos fariseus. Por quê? Os fariseus, eles eram sacerdotes, sim, e vieram do povo e não compraram o direito sacerdotal. Então os fariseus é bem diferente dos saduceus. Por exemplo, foram os fariseus que ensinaram o povo a orar, porque os gentios não podiam entrar na sinagoga. Eles eram proibidos de entrar na sinagoga, mas os fariseus ensinavam. Quem é que ensinou eles a orarem? Eles eram eruditos, eles eram pessoas cultas, inteligentes, mas que vieram do povo e que vieram da linhagem de Levi. Então, esses fariseus, eles ensinavam o povo a orar, eles ensinavam o povo a ler, o povo a escrever, eles davam comida para os pobres, eles ajudavam as viúvas, eles ajudavam os carentes, e eles não concordavam com os saduceus. Então, os fariseus não estavam de acordo com os saduceus. Os saduceus não criam na ressurreição, os fariseus criam, né? Os fariseus tinham o direito sacerdotal por herança de Abraão, e não um sacerdócio comprado. E é por isso que Jesus, ele era amigo dos fariseus. Não é isso que eu escutei por aí não, pastor. Ora, que tipo de cálice você está bebendo por aí? O que é que eles estão lhe ensinando por aí? Estão ensinando para você que os fariseus eram inimigos de Jesus? E que Jesus era inimigo dos fariseus? Que tipo de comida você tem comido por aí? Olha, as pessoas julgam sem saber. Minha mãe dizia assim, quando ela fazia comida, nós era criança, e minha mãe cozinhava feijão com beterraba. Ela colocava a beterraba no meio do feijão. Pensa, irmão, eu não gostava daquele negócio. Come, filho, isso é para você ficar forte. A hora que eu sentia o cheiro da beterraba no meio do feijão, eu não comia feijão. Eu falava, mãe, eu não gosto de beterraba. Ela falou, mas você já comeu beterraba? Não, nunca comi beterraba. Então não pode dizer que você não gosta de beterraba se você nunca comeu. É ou não é? A gente não julga, a gente vê um negócio ali, não gosta desse negócio não, mas você já comeu? Ou são os seus olhos que estão dizendo que você não gosta? Nós seres humanos somos assim, nós fazemos pré-julgamento sem antes conhecer, não é? Então a gente julga os fariseus porque nós ouvimos falar. Alguém falou para mim que a beterraba era ruim, eu não queria comer. Eu não comi cebola até os meus 23 anos de idade, porque cebola para mim era ruim. Mas eu nunca tinha comido, fui comer cebola depois que eu casei. A minha esposa falou assim para mim, eu não sou sua mãe não. E também não vou tirar a cebola daí. Então eu tive que comer com cebola. Quando eu experimentei a cebola, eu falei, mas que coisa maravilhosa. Eu falei, puxa, eu perdi 23 anos da minha vida sem comer cebola. Só porque me falaram que cebola era ruim. E muitas vezes no mundo espiritual é assim também. Principalmente numa teologia. Alguém me disse, então é porque me falaram e assim tem que ser. Não é? Então às vezes as pessoas, elas me procuram e elas falam assim, pastor Fábio, eu fui lá umas 3, 4 vezes na igreja, mas depois eu encontrei uma pessoa aí e a pessoa falou do senhor, a pessoa falou mal do senhor.
E às vezes a pessoa cita um nome e eu nem sei quem é a pessoa fala mal de mim sem eu conhecer. Eu nunca vi, nunca andei, nunca comi com essa pessoa, nunca apertei a mão, nunca essa pessoa me deu um abraço, nunca essa pessoa ia falar para mim: pastor, o senhor está precisando de uma ajuda? Mas me criticam. Então eu disse assim: mas qual é? O que é que está acontecendo? Não, sabe o que é, pastor? Que falaram aí para mim que o senhor é contra a Trindade. O senhor é unicista. Eu falei assim: sabe o que é, meu irmão? Realmente eu sou contra a doutrina da Trindade. Não acredito nela. Mas também não acredito na doutrina unicista. Ah, mas explica esse negócio direito. O senhor não é unicista, mas o senhor não é trinitariano. Como assim? Mas por que eu tenho que ser? Um sistema religioso determinou que tem que ser. Eu não posso ser apenas aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho que ser trinitariano porque a Trindade foi feita no ano 400 pela Igreja Católica com o objetivo principal de tirar o Shema Israel diante desse negócio. Ora, então eu tenho que ser trinitariano? Não. Eu combato a doutrina da Trindade mesmo. Eu combato a ferro e fogo a doutrina da unicidade, porque a doutrina da unicidade é a doutrina mais absurda que existe na face da terra. Não sei qual das duas é pior: de criar 3 deuses, ou a de criar um só Deus como sendo Jesus e o Espírito Santo a mesma coisa. Essa é a doutrina da unicidade. Não creio porque a Bíblia diz que Jesus morreu. Só pode ressuscitar quem morreu de verdade. E Jesus venceu a morte. E a Bíblia diz que o Deus de Israel não dorme nem dormita, então também não pode morrer. Mas o Senhor não acredita na primeira pessoa da Trindade, nem na segunda e nem na terceira. Ora, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, mas gerou a segunda. Que negócio meio esquisito é esse? A terceira pessoa gera a segunda pessoa? Ou então são 3 deuses? Por que nós não podemos crer apenas no que a Bíblia diz? Que existe um único Deus, um único Senhor, que é o Deus dos céus, que criou os céus e a terra. O Pai, criador de todo o universo. E a Bíblia diz que existe um único mediador entre Deus e os homens. Este é Jesus Cristo, o enviado, o Messias, que morreu na cruz do Calvário para restaurar a humanidade dos nossos pecados e ligar o homem a Deus. E a Bíblia diz que quando ele fosse ao Pai, ele diz: eu vou, mas enviarei o Consolador, e esse Espírito de Deus vos ensinará e vos fará lembrar todas as coisas que eu vos tenho dito. Então, por que eu não posso apenas crer que existe o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo, e de que Jesus é o Filho de Deus, o enviado, o Messias, e de que o Deus de Israel é o Deus criador de todas as coisas? Mas eu tenho que crer numa coisa que foi criada pelo sistema religioso. Não, eu não sou nem trinitariano, nem trindeísta e nem unicista. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Já me chamaram até de anticristo. Eu já disse com a Jesus, sem me conhecer. Aí uma pessoa disse assim: não, o pastor Fábio acredita em Jesus. Não, mas ele é judeu. O judeu não acredita em Jesus. Jesus era romano, por acaso? Era muçulmano, sei lá. Jesus, ele era judeu. Paulo era judeu. Pedro era judeu. Os apóstolos eram judeus, gente, pelo amor de Deus. A multidão que seguia Jesus eram judeus. E a Bíblia afirma para nós que foram 144 mil judeus que creram na mensagem pregada por Jesus. E eu também creio na mensagem de Jesus. Mas as pessoas nos julgam sem nos conhecer. Nunca entraram aqui na igreja, nunca assistiram um culto, nunca apertaram a minha mão, nunca me chamaram para almoçar, nunca me vieram dar um bíblico,
mas julgam por aquilo que ouviram e por aquilo que acham que vem. A mesma coisa que está na Bíblia. Então muitas vezes a gente julga sem conhecer. Jesus falou assim: façam tudo que os fariseus mandam vocês fazerem. Impossível, pastor. Jesus era inimigo dos fariseus. Jesus não era inimigo de ninguém. Jesus tinha muitos amigos fariseus. Jesus tinha muitos amigos fariseus. Jesus era contra um grupo de fariseus que tinha se instalado ali no meio dos fariseus. Mas os amigos de Jesus seguia a tradição farisaica. Jesus ele é fariseu. Nossa, misericórdia, é blasfêmia. Quem foi que ensinou que você tinha que ir no sábado na sinagoga? Está na lei? Foram os fariseus que ensinavam isso. Quem que ensinava o povo a orar? Foram os fariseus. Jesus tinha amigo fariseu. E se você pegar na Bíblia, você vai ver que Jesus só comia na casa de fariseu. Vai comer na casa de um inimigo seu? Vai que ele põe veneno lá para você morrer. Não é? Vai que ele põe veneno lá. Você morre. Não é? Quem era Nicodemos? Jesus era amigo de Nicodemos, Ben-Gurion. Ele foi ter com Jesus à noite, mas quando ele creu na mensagem de Jesus, e olha o que ele fala para Jesus lá em João capítulo 3: Mestre, sabemos que és mestre, enviado da parte de Deus, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não for enviado de Deus. Nós sabemos quem é. Nós sabemos, está em João capítulo 3. Sabemos quem o Senhor é, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus estiver com ele. Ben-Gurion ou Nicodemos, ele era muito amigo de Jesus. E Jesus ele diz assim: olha, fazei tudo que os fariseus vos mandar. Tudo que os fariseus estão ensinando para vocês é certo. Só não façam o que alguns deles estão fazendo. Não façam o que alguns deles estão fazendo, mas façam o que eles estão mandando vocês fazer. Porque isso é maravilhoso. Está onde? Mateus capítulo 23, né? Põe lá, Mateus capítulo 23. Senão vocês vão sair daqui achando que o pastor Fábio está pregando heresia aqui, né? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: na onde? Na cadeira de Moisés, ou seja, no sistema sacerdotal, o que segue o sacerdócio de Moisés, se assentam os escribas e fariseus. Eles são os sacerdotes, não é os saduceus, são eles. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei, e observai também, mas não faça conforme as suas obras, porque eles falam e não praticam. Mas o que eles estão ensinando é certo. O que os fariseus estão ensinando para vocês é certo. Ah, mas nós lemos Nós lemos os textos e não estudamos os textos. Nós lemos os textos como um jornal. É ou não é? Então vamos lá. Na parábola dos maus lavradores, não era a nação de Israel que Jesus estava falando. Mas qual era o objetivo da parábola? Era de quem? Era dos fariseus? Não, era dos saduceus. Jesus estava falando dos saduceus, porque eles compraram o seu direito sacerdotal. Volta lá para a gente, em Lucas capítulo 20, Jesus está falando que a vinha foi arrendada. Ou seja, os saduceus compraram. Os saduceus compraram. A vinha estava arrendada.
não pertencia a eles. A vinha pertence ao povo de Israel, é o povo de Israel a vinha, mas ela estava arrendada, né? E o juízo de Deus caiu sobre eles. Eles não quiseram aceitar, mas caiu sobre eles. Deus estava dizendo através de Jesus que iria tirar o governo dos saduceus e passar aos fariseus. E isso aconteceu no ano 70, na destruição do templo no ano 70, os saduceus foram eliminados da história. Nunca mais os saduceus assumiram o governo de Jerusalém e do templo. Mas então quem tem o direito sacerdotal hoje lá em Israel, pastor, não são os ortodoxos? São os ortodoxos. Ora, e quem são os ortodoxos? Os fariseus. Então você vê que são eles que têm o direito sacerdotal hoje em Israel, porém os saduceus foram eliminados. Mas qualquer comentário que você pegar, você vai ver que esta parábola está sendo mal interpretada, que isso ia ser tirado dos judeus e passado à igreja. E Jesus nunca ensinou isso. Jesus nunca tirou o direito sacerdotal de Israel. Há ainda a promessa da reconstrução do segundo templo. E aí volta lá para a tela nossa. Tem um outro slide aqui que eu preparei, que é o terceiro slide, diz assim, Romanos capítulo 11, versículo 1 e 2 diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? Será que Deus ia tirar o direito sacerdotal de Israel mesmo? Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum. Porque também eu sou israelita, que é Paulo que está dizendo, eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu, ou não sabeis o que diz as Escrituras? Vocês não sabem o que diz as Escrituras, mas vocês estão dizendo que Deus rejeitou o seu povo. E Deus não rejeitou o povo de Israel. Não rejeitou. E aí, o título da mensagem que eu coloquei para hoje é: como destruir Israel? Há um jeito de destruir Israel. Há uma forma de destruir Israel. Mas, pastor, é uma bomba atômica que pode explodir em Israel e destruir Israel? A resposta está nos profetas. Está em Jeremias, põe para a gente na tela, capítulo 31. Essa é a resposta. Aqui está o segredo de como destruir Israel. Todas as nações em volta estão tentando destruir Israel. Os cristãos tentaram destruir Israel. Hitler tentou destruir Israel. Mas o segredo para destruir Israel está aqui em Jeremias 31. E eu vou dar a fórmula para você. Está a partir do versículo 35. E é o próprio Deus que está dizendo. Ele diz assim, vamos ler todos juntos. 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e a ordem estabelecida da luz e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Continua. Se esta ordem estabelecida falhar diante de mim, diz o Senhor, deixarei também a imagem de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm feito, diz o Senhor. Sabe quando eu vou rejeitar Israel? Deus está dizendo: quando tiver alguém capaz de medir toda a extensão do céu e toda a extensão da terra. A NASA diz que o universo é infinito. Não se pode medir a extensão do céu. Quer destruir Israel?
Comece a medir o universo. Quando você achar o final dele, Deus diz que deixará de ser Deus de Israel. Por que Deus rejeitaria a nação? Não importa o que o povo fez, a palavra dele é a palavra dele. Eu só rejeitarei Israel e deixarei a linhagem de Israel quando alguém puder medir toda a extensão dos céus e toda a extensão da terra. Isso é impossível. É impossível Deus deixar de ser Deus em Israel. O que eu aprendo com isso, pastor? Eu aprendo que quando Deus ele faz uma promessa, queira mudar quem quiser, queira desacreditar quem quiser, queira inverter os planos quem quiser, Deus ainda cumpre a sua promessa. Deus prometeu para Israel. E garante, pastor, mas o povo errou, o povo rejeitou. E é por isso que Deus sempre deu oportunidade de arrependimento. Assim como nós erramos, muitas vezes rejeitamos o verdadeiro evangelho, muitas vezes rejeitamos, fazemos uma resistência e queremos seguir o que o sistema religioso diz que tem que ser. É por isso que as pessoas me odeiam aqui em Valinhos. Eu disse hoje que a pessoa me procurou aqui na escola bíblica e disse para mim: pastor, mas tem um pastor aqui em Valinhos, o nome dele é Jairo, ele tem uma oficina aqui em Valinhos. Irmão, não sei quem é, nunca vi, nunca apertei a mão dele. Se ele passar aqui na minha frente, não sei quem é, não sei se é branco, se é negro, se é azul, se é amarelo, se é vermelho. Nunca conheci, nunca entrou aqui dentro dessa igreja, mas ele me criticou. Falou: irmão, sai dessa igreja, que isso aí não é de Deus. Então, irmão, não importa o que as pessoas falam, não importa o que as pessoas dizem. Hoje eu estava aqui muito triste com essas coisas que estão levantando contra a minha pessoa, que já me chamaram até de anticristo, porque eles não aceitam a verdade. Eles ficam vivendo um evangelho meia boca, um evangelho mastigado, sem conhecimento das escrituras, seguindo o que o sistema religioso determina, seguindo aquilo que foi determinado para eles e o que todo mundo faz. Ninguém quer vir participar de um estudo, aprender, estudar, pagar o preço. Como eu disse, sobe no monte, faz isso, paga o preço. Mas uma coisa eu ouvi aqui nessa igreja hoje. Eu vim para cá ainda bem pensativo, minha esposa veio conversando, eu não falei nada, você está quieto. Porque tem coisa que machuca a gente, porque, puxa, a gente sem conhecer a pessoa está falando mal da gente. Não é? O que entrou aqui não sabe no que a gente crê, é o manual do que cremos. Está lá no nosso site, acessa o site, vai ver no que nós cremos, estuda o que é que nós cremos. Mas os testemunhos que foram dados aqui nessa noite prova de que aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não. Aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Eu falava com uma irmã que eu mandei a água para ela, que ela mora numa outra cidade, a campanha que nós fizemos, e ela falava assim: pastor, eu não sei, sabe, eu fui curada pela fé, eu agi com fé, eu fui curada, mas ainda estou procurando base bíblica. Falei: a base bíblica que a senhora tem é um milagre que aconteceu na tua vida. Falei: o homem sem fé não consegue realizar milagre, mas quando você tem fé, você crê, você acredita, você é abençoado por isso. Então eu gostaria que você saísse daqui hoje com esses pensamentos. Acusaram Jesus, acusaram os fariseus, acusam a verdadeira religião até hoje, porque fazer o que todo mundo faz, ora, se você faz o que todo mundo faz, ninguém te critica, mas faça uma coisa diferente para você, se você ver se você não vai ser criticado, não é?
Faz uma coisa diferente. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Agora, por que Jesus morreu? Por que mataram Jesus? Ah, porque era uma profecia? Sim, era uma profecia. Mas porque Jesus falava o que ninguém falava. Jesus ensinava o que ninguém ensinou. E por isso que crucificaram Jesus. Ora, temos que crucificar Jesus. Ele está indo contra o nosso sistema. Isso não é possível. Vamos tirá-lo daqui porque ele está indo contra o nosso sistema. Então, meu irmão, que você possa ser uma pessoa inteligente. Que você não deixe as pessoas manipularem você, sem antes você conhecer a verdade de perto. Nessa noite, peça a Deus, busque a Deus sabedoria, conhecimento, para Ele te explicar e te ensinar as Escrituras como ela é. Não siga o que o sistema disse que você tem que seguir, mas siga o que Jesus Cristo te ensinou. Jesus é o nosso mestre, Ele é o nosso líder. Se Jesus ensinou, eu tenho que cumprir o que Jesus falou. Mas o que Jesus falou de fato? Estão dizendo que Jesus falou alguma coisa que Jesus não falou. Estão dizendo que Jesus disse quando Jesus não disse. Mas como eu posso ter certeza? Você tem as Escrituras Sagradas na tua mão, leia. Eu gostaria que você ficasse pelo menos a metade do tempo que você fica no WhatsApp lendo a Bíblia. E Deus ia te dar muita sabedoria para você lidar com os seus conflitos, resolver os problemas que você está passando e ainda te dar a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Amém? Talvez não seja essa a palavra que você gostaria de ter ouvido hoje. Talvez você veio em busca de outra palavra, mas Jesus quis te dizer essa hoje. Jesus quis te ensinar essa. E que você faça um bom proveito desta palavra. A parábola dos maus lavradores. Que possamos ser bons lavradores desta vinha. Porque se formos como os maus lavradores, então nós vamos pagar um preço muito alto. As pessoas estão usando esta vinha para enriquecer-se, como os saduceus. Estão usando esta vinha para ganhar dinheiro, para se beneficiar com ela. Porém o objetivo não é esse. Mataram Jesus. Não foi isso que diz a parábola? Mas se eu enviar o meu filho, quem sabe eles vão respeitar. E o que eles fizeram, os maus lavradores? E o que os saduceus fizeram com Jesus, irmãos? Mataram o crucificado. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós entramos na sua presença neste momento. Nós não somos, meu Deus, nem queremos ser como os saduceus, que mataram Jesus por causa da ganância, por causa do dinheiro. E é isso que nós vemos nos dias de hoje. Que se Jesus voltasse, viesse nessa era, se a era de Jesus pela primeira vez fosse neste século, eu sei que eles matariam Jesus também, meu Deus. Eu tenho certeza. Mas, meu Pai, eu creio, Senhor, que o povo que está aqui nessa noite tem aberto a sua visão, o seu entendimento para aquilo que é certo, para aquilo que tem que ser. Então, meu Deus, ensina-nos, capacita-nos. Sim, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que não possamos ser guiados pela voz dos homens, mas ser guiado pelo Espírito Santo. Ele é o nosso guia. O Senhor nos deixou para nos guiar, para nos conduzir e para nos ensinar. Então coloque sobre nós o Teu Espírito Santo, porque saberemos que com Ele seremos guiados nos caminhos certos, caminhos de salvação. Nós não queremos fazer o que o sistema religioso faz, mas nós queremos fazer o que o Senhor nos ensina. Queremos obedecer a Tua palavra, queremos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo.
o nosso mestre, o nosso guia, o nosso líder. Nós queremos segui-lo. Me ajuda, Jesus. Se por acaso há pessoas aqui nessa noite que não têm seguido ainda por completo este caminho, dá força para ela, para fazer uma aliança verdadeira contigo. Sabemos que o Senhor vai voltar, como a parábola desta vinha. O Senhor está prestes a voltar. O Senhor está